A Venezuela simplesmente parou, e o que está acontecendo por lá é muito pior do que as imagens conseguem mostrar. Em poucos segundos, 2 terremotos devastaram cidades inteiras, deixaram milhares de pessoas soterradas e transformaram um país que já enfrentava uma grave crise em um enorme cenário de destruição. As imagens que estão chegando de lá são impressionantes e mostram uma tragédia de proporções históricas. Hoje você vai entender a dimensão real desse desastre, como que estão as operações de resgate, porque o número de mortos continua aumentando e qual é a situação da população venezuelana dias depois dos tremores. Eu sou o Marcelo Milos, depois da vinheta eu te conto. Na manhã da última quinta-feira, nós aqui do Brasil acordamos com uma notícia devastadora vinda dos nossos vizinhos venezuelanos. Durante a noite de quarta-feira, um forte terremoto duplo atingiu a Venezuela, deixando um rastro de destruição, provocando mortes, feridos e mergulhando o país num cenário de dor, sofrimento e profunda tristeza. O desastre foi provocado por 2 tremores muito fortes, separados por menos de 1 minuto. O primeiro marcou magnitude 7.2 e o segundo chegou a 7.5. Está temblando. A catástrofe atingiu o norte da Venezuela, perto de Morón e El Guayabo, afetando aí duramente a capital Caracas e principalmente o estado litorâneo de La Guaira, que acabou se transformando em uma verdadeira zona de desastre. O abalo já é tratado como o terremoto mais forte, mais letal registrado no país em mais de um século, e mesmo dias depois da tragédia, as notícias ruins continuam chegando. O balanço oficial provisório mais recente aponta pelo menos 1.450 mortos, mais de 3.150 feridos e ao menos 12.721 pessoas desalojadas. Mas existe o medo de que esse número final seja muito maior, já que as Nações Unidas e canais de monitoramento estimam que milhares de pessoas ainda possam estar desaparecidas sob os escombros de centenas de prédios que desabaram completamente. É realmente muito triste ver a situação aí dos nossos irmãos, um país que já enfrenta tantas dificuldades depois de anos de uma grave crise política, econômica e social, agora precisa lidar também com uma tragédia dessa proporção justamente no momento em que tentava se reerguer. É uma situação extremamente dolorosa, independente de qualquer discussão política, é impossível não se comover com o sofrimento que a população venezuelana está enfrentando. As paredes da minha casa ficaram todas rachadas. Conseguimos abrir a porta como pudemos e quando descemos parecia um filme de terror. De película de terror. Cenas de terror para quem busca parentes em meio à montanha de escombros. E também para quem perdeu absolutamente tudo. Totalmente destruído. Quando voltamos, vimos que estava completamente destruído. O que posso dizer? Quantas famílias vão acabar assim, com prédios destruídos em Caracas? Desde que a tragédia aconteceu, equipes de resgate voluntários vêm travando uma verdadeira corrida contra o tempo para retirar os escombros. O trabalho é feito aí com escavadeiras, picaretas e muitas vezes até com as próprias mãos. Como o desastre já passou a marca de 72 horas, as chances de encontrar sobreviventes diminuíram drasticamente. Ainda assim, as buscas seguem sem parar, porque de vez em quando alguém ainda é encontrado com vida no meio dos destroços. Infelizmente, porém, esses casos são exceções, apesar de alguns verdadeiros milagres envolvendo pessoas resgatadas depois de dias soterradas. Na imensa maioria das vezes, o que as equipes encontram são apenas corpos. Como eu falei, o número oficial de mortos já passa de 1.450 e é bem possível que, quando esse vídeo for ao ar, esse total já tenha aumentado ainda mais. As imagens que chegam de lá são assustadoras. Segundo o jornalista Ian Boixá, que está ali cobrindo a tragédia diretamente na Venezuela, a quantidade de vítimas é tão grande que o Instituto Médico Legal já não tem espaço suficiente para receber tantos corpos. O cenário é ainda mais pesado porque muitos deles estão sendo colocados no estacionamento do local, amontoados sob o sol. É uma verdadeira cena ali, cara,
devastadora. Você imagina corpos ali amontoados, apodrecendo sob o sol, cara. Olha que situação complicada, né? Os hospitais da região aí também estão completamente sobrecarregados e a situação fica ainda mais complicada porque a infraestrutura de saúde do país já vinha bastante fragilizada antes mesmo da tragédia. Na tentativa de amenizar a falta de insumos, né, e entender o enorme número de vítimas, o governo iniciou grandes campanhas de doação de sangue em todo o país. Enquanto isso, o UNICEF alerta que cerca de 680 mil crianças precisam de atendimento médico e apoio psicológico com urgência. A própria instituição informou que já destinou 3,5 milhões de dólares de seus fundos emergenciais para dar início às operações de socorro na Venezuela. Esse valor está sendo utilizado no envio de suprimentos, equipes especializadas e na estrutura logística necessária para atender a população afetada. A ONU também anunciou a liberação de 15 milhões de dólares do seu Fundo Central de Resposta de Emergência para financiar as primeiras operações de socorro. Esse dinheiro está sendo usado aí para manter a força-tarefa organizada pelas agências humanitárias da entidade, que atuam em diversas frentes no país, né? Desde a logística até o fornecimento de itens essenciais para as vítimas e para os próprios socorristas que foram até a Venezuela prestar ajuda. E o tamanho dessa tragédia é realmente gigantesco. Segundo análises aí por satélite da própria ONU, cerca de 6,76 milhões de pessoas foram diretamente afetadas pelos tremores. Já no longo prazo, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, né, o PNUD, ele estima que a reconstrução dos danos estruturais vai custar pelo menos 6,7 bilhões de dólares, o equivalente a cerca de 6% de toda a economia venezuelana. Sinceramente, considerando o volume de recursos que essas grandes organizações arrecadam todos os anos, eu acredito que eles poderiam contribuir ainda mais nesse momento. Em meio a tantas notícias devastadoras, né, pelo menos existe um lado positivo, né? Diversos países e milhares de pessoas estão se mobilizando para ajudar quem perdeu tudo. Mais de 2.600 socorristas estrangeiros vindos de países como Brasil, Estados Unidos, El Salvador, México, Espanha e Suíça desembarcaram na Venezuela levando cães farejadores, drones e equipamentos pesados para auxiliar nas buscas e nas demais operações de resgate. O Brasil enviou aeronaves da Força Aérea com equipes médicas especializadas. Já os Estados Unidos anunciaram um pacote inicial de 150 milhões de dólares em ajuda e flexibilizaram algumas sanções aí econômicas para facilitar as transações voltadas à assistência humanitária. Além disso, influenciadores e outras figuras públicas também estão tentando contribuir da forma que conseguem. Um exemplo é o Eigrafi. E agora provavelmente eu pronunciei errado o nome dele, né? Mas ele publicou um vídeo participando das ações de ajuda, distribuindo doações às vítimas, mostrando um pouco da realidade em La Guaira. É uma das regiões mais castigadas aí pelo terremoto e que ainda vive dias aí de muita tensão por causa da destruição. As pessoas que estão nos fazendo doações com muito carinho, queremos pedir, não é? Vamos trazer mais alimentos não perecíveis, porque, por exemplo, aqui estamos sofrendo muito para entregar as sopas, para buscar pessoas que não tenham comido. Infelizmente, os nossos irmãos venezuelanos vivem hoje uma situação de calamidade pública sem precedentes. O estado de La Guaira e parte de Caracas se transformaram em verdadeiras zonas de desastre, né, de guerra, ali, com centenas de edifícios completamente destruídos. Apesar de o fornecimento de energia elétrica e de água estar sendo restabelecido aos poucos, a realidade ainda é muito difícil. Hospitais entram em colapso, as aulas foram suspensas e o principal aeroporto do país segue fechado para reparos. São mais de 12 mil pessoas desalojadas e quase 7 milhões de venezuelanos diretamente afetados pelos tremores, né? Tudo isso num país que já enfrentava uma grave crise socioeconômica antes mesmo da tragédia. E sem falar no impacto financeiro, né? Como eu já comentei, a estimativa é de que serão necessários 6,7 bilhões de dólares para poder reconstruir o que foi destruído, né? Um valor tão alto que torna praticamente impossível uma recuperação rápida e sem uma grande mobilização da comunidade internacional. Pelo menos em meio a tanta destruição, é um pouco reconfortante ver pessoas aí, países do mundo inteiro se unindo para ajudar quem mais precisa, né? Agora é torcer, orar para que a Venezuela consiga se reconstruir aí, não apenas na infraestrutura, mas também em todas as outras áreas, né? O povo venezuelano já enfrentou sofrimento demais aí nos últimos anos e mais do que nunca, eu acredito, né, merece ter uma oportunidade de viver dias melhores.